2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão. Eu sou a Maria Madalena Freire, tenho comigo Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. E estamos de novo na TSF. E aí? Ainda, não é? Vamos dizer isso sempre. E ainda. por enquanto, De novo, ainda não nos ainda mandaram nos embora. querem. Depois vai chegar aquela quarta-feira em que não se ouve nada e pronto, já lá. Curiosamente, não seria a primeira vez que os jornalistas seríamos mandados embora da Sim, TSF. vocês é que teriam que experimentar. Vocês é que Novas nunca realidades. passaram por isso. Nós já saímos, já Pois, voltámos, mas está-se bem. Imagino que tenham boas razões para isso, portanto. Para nos mandarem embora. Isso. Pois. Em geral. O que é que se bebe de café hoje? Bebes de café? Queres ir já para o café? Sim, porque é que não? Não Vamos quero então- ver estes gajos Vamos também. então acelerar o café para João Maria Joné. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Hoje no café temos uma conversa muito interessante sobre Katy Perry e sobre o espaço. Esta segunda-feira 6 mulheres foram ao espaço durante 11 minutos e voltaram nesses mesmos 11 minutos, ou seja, foi um curto espaço de tempo. Foram com a empresa Blue Origin, associada, orientada, não sei se ele é chefe daquilo ou não, o Jeff Bezos. Acho que é o dono. Acho que é É dono mesmo. É dele. Pronto, É mesmo o patrão. é patrão de É o várias patrão. coisas. É o patrão. Entre estas 6 mulheres estavam a Katy Perry, que estava muito emocionada com toda a viagem, que até beijou o chão quando aterraram. Não Acho sei que se todas. diz aterrar nesta Diz. prática. Se é igual a um avião, ninguém sabe. Não há mais aterrar do que aquilo que é mesmo aterrar na terra, mas é nesse sentido. Mas aterrar para Epá, mim é mais por amor tipo de Deus. uma coisa diferente. Pois. Mas pronto. O Acho turismo, que esta questão não é subjetiva, acho que há uma definição muito Pois é, isso, específica é para isso. aterrar. Acho mas que o turismo espacial. Estamos a não é assustar os ouvintes. estamos. O turismo espacial está a ficar cada vez mais comum e até chamam estes turistas de astronautas e chamam disto missões. Não sei bem o que é que elas concretizam, mas é isso que vamos perguntar ao Zé Pedro. Zé Pedro, sabes? Oh, não. O que é que essas missões concretizam? Não faço ideia nenhuma. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Estávamos a dizer que ele era patrão e dono e essas coisas todas. Isto é tudo feito com dinheiro dos contribuintes. Ele é um mero trabalhador. É que este e o outro e tudo isto, tudo feito com dinheiro dos contribuintes. Depois Não a é Mariana tudo Mazzucato. São altamente financiadas estas empresas e, portanto, no fundo foram os ricalhaços foram passear à conta do dinheiro dos contribuintes. Mas eles têm alguns fundos. Olha, às vezes, tem, não, e às vezes, pelo que me governamentais. dizem, também fazem isso de barco. De barco também. e inclusivamente de submarino. Agora, sobre o tema, isto é uma pessoa olhar para aquilo e parece o passeio dos tristes, mas para ricos, não é? Porque Não sejas invejoso. os pobres não têm inveja nenhuma de aquilo não é ir ao espaço, aquilo é ir à porta do espaço, não é? Isto também é uma pergunta que eu queria questão é fazer. essa. É o Lusco Fusco. Eles dizem Não, é espaço que passa a linha kármica, lá como é que ele se chama. Carme. Não, a sério que tem um nome parecido, não gosto comigo. A sério que tem. Mas agora não me estou a lembrar. Passasse a linha do Karma, tinham morrido lá. É a linha, mas a linha kármica. Mas sabes o nome? É holístico, não é então. kármica de certeza. Não é kármica, mas Não é. é. Aquilo é ir à porta do espaço, aquilo basicamente é como ires a Passo de Arcos e dizer que estás em Cascais. Aquilo não é. Mas eles- Muito bem. Muito bem. Não, agora temos sempre que pôr em cada tema uma coisa qualquer de Cascais, temos sempre. Mas. Product placement de Cascais. Exato. Nós a falar dos Estados Unidos, porque isto Washington como Eu sinto Cascais. que hoje vai ser caótico, eu peço imensa Canérica de desculpa já Cascais, lá de antemão. sítio. Exato. Mas basicamente é isso, ao passeio dos tristes dos ricos. E não é inveja nenhuma, porque acha aquela coisa, o risco que se corre, ainda se vai sentar em cima de uma bomba, não é? Também não é bem. Hipotecamos 20 gerações. Estás bem? Hipotecamos 20 gerações com o que gastamos em combustível. Para estar ali 11 minutos a boiar, com o mesmo efeito que era uma piscina. Se eles fossem à piscina atlântica da Praia das Maçãs, tinham exatamente a mesma sensação. Bora, mais um conselho. Pois é, mas agora foi Sintra. Não, foi Sintra, Oeiras, Cascais, faltou, agora há mais. Vai a Mafra. Eu há bocado também referi o passeio dos tristes como Estrada do Guincho, e tem que arranjar um passeio no norte, pode ser na Rampa da Falperra. Mas basicamente é isso, uma pessoa olha Não para faz aquilo e diz nada assim, bem. tanto risco para isto. Quer dizer, Sim, portanto, mais valia ir a azeitão. como exato, agora já foste para a margem sul. Portanto, não tenho mais nada a dizer, uma pessoa olha para aquilo e... Mas a pergunta, vou fazer esta pergunta a todos. Tu irias, se te oferecessem, dado que o bilhete é próximo de $1 milhão, eu não sei, quer dizer, não sei. Depois a pagar eu não ia, mas trocava por... Eu acho que és um fone Trocava também. por um camarote em Alvalade, não, para os camarotes todos e depois ninguém entrava, só quem eu queria. Isso não é para o pai que Que merda de ambiente em Alvalade, desculpa lá. Os meus amigos são uma Ai não! Agora disse,
Só entrava que eu queria comer. Obrigadíssimo por essa parte. Também como se os camaradas fizessem muito ambiente. Sim, Só verdade. partem copos de Exato, ouve-se os copos a partir. Mas não ia. Não Estádio ias? da Luz, Não só ia, não ia. fazem. Não gosto, acho que, como eu te disse, acho que é demasiado. E eu adoro voar, atenção. E sou daquelas pessoas que gostam mesmo de voar, juro. E voar nem em aviões, não penso que eu sou maluco e que me atiro de sítios. É o que acredito que consigo voar. Mas genuinamente gosto. Eu sou aquele passageiro que vai, porque gosto muito de aviação, não é? Que vai a curtir o voo, não é? Agora, Também jogas ao simulador no telefone. Eu gosto imenso de aviação, E mas eu achas não que gosto de sabes- andar de e avião. achas que eras capaz de e aterrar um era capaz de avião? aterrar um avião, não acho. Era capaz de aterrar um avião. Não acho. Atenção. Agora, Achar é para meninos. este risco. Mas tu segues tipo eu páginas de Instagram de spotting, por exemplo? Como eu já fiz spotting, eu tenho um flight radar. Eu passo Se um eu avião. sigo, eu fiz! Eu passo um avião por cima, vou ver de onde é que ele vem, para onde é que ele vai. Ah, mas um dia tens de fazer isso Meto então. na vida das pessoas completamente. Por que estás a rir tanto? Foi porque foste Não tão sei, muito eu generalista. estou com medo de Eles obrigam a Faço rir lá. ideia, não é? eu estou-me a divertir imenso. Mas este risco em concreto, para o que é, para ir lá acima e ver a curvatura da Terra, o que com alguns aviões se consegue ver a curva, não é? Não vão tão alto. Acho escusado, porque de facto é um grande risco. Nós temos que nos lembrar, apesar de ser uma empresa completamente diferente, do que aconteceu aos curiosos do submarino, não é? Se me perguntar, olha, Nunca nos Mas sabes que há esqueceremos. quem diga que o fundo do mar é mais misterioso e mais perigoso do que o espaço. mas era isso que eu ia dizer. Teoricamente, teria mais curiosidade, sendo que jamais em tempo algum me teria dentro daquele submarino, daquele ou do outro, porque isso aí tem claustrofobia. Mas teria mais curiosidade a ir ver o fundo do mar e o do Titanic do que esta. O quê? Pois, não Tens sei mais se curiosidade de concordo. ver um barco afundado há 100 anos do que ver a Terra vista do espaço? Sim, que é tipo. Bem, claramente a Maria Escaja é partidária do Mas é que assim, isto é café, era suposto ser rápido, não vamos tornar isto num tema. mas eu Eu sei qual é que foi, Johnny, sei qual é que foi a tua parte preferida, foi a queda do Jeff Bezos cara, sim. de cara. Ele caiu. Sim, Sim. ir lá ter com a A ir cápsula, para o que ir é que abrir a porta Mas da sabem que há outra cápsula. coisa, que é abrir uma porta antes de ele abrir com aquele teatro Yeah, todo. também Também vi. disse. Sim, sim. foi. Como aconteceu também, Mas qual é que foi a parte? Foi tudo encenado, Há uma eles não pergunta. foram ao espaço, foi tudo gravado num Há estúdio quem diga de isso, Hollywood. mas eu não vi. Sim, outra vez estamos nisso. Qual é a parte menos preferida disto tudo? então, uma foi sentir-me velho e ao mesmo tempo inculto. Não sei se é velho, mas havia um tweet conhecido em que uma pessoa dizia que sabes que estás velho quando vês uma notícia de celebridades e não sabes sequer o que é o nome e o que é o verbo. Uhum. E isso aconteceu-me, tipo, eu sei quem é a Katy Perry, mas não sei quem é nenhuma daquelas outras pessoas. A Gayle amiga King. da Eu Oprah. também A Gayle não sei King. quem é esse. É a Pronto, o melhor resto eu não amiga da sei. Oprah que estava a É a chorar Gayle imenso. King, Pronto, sim. na eu não Terra. faço ideia quem são aquelas pessoas, mas é bom para elas, tipo. Claro. E a outra é a namorada do Jeff Bezos. E elas também não sabem quem tu és. Já estão três, Sim, as outras duas estamos também não quites. sabem. Não, Estamos mas aqui. a maioria dos norte-americanos também não sabe, que não são propriamente celebridades. Pois, não pois, são- eu fiquei preocupado porque eu arrogo-me uma certa especialização naquele país. Exato, exato. Fraude. Também não sabes fraude. porque é que eles mandaram para turismo espacial. Exatamente, preocupou-me um bocadinho. Mas pronto, eu não queria ir ao espaço, se me querias perguntar isso. Uma vez o William Shatner foi ao espaço e disse que aquilo o assustou. Convidou-te. Achei que ias dizer que Não, eu te convidar e eles tu disseste não. Ele escreveu que aquilo fez sentir horrivelmente sozinho e Sim. fez sentir que o espaço era uma coisa vazia e feia e pérfida e que ele aprendeu a valorizar a Terra pelos 11 minutos horríveis que lá teve, ou quantos minutos é que ele teve. E eu fiquei tipo, eu não quero nada dessa experiência. Depois de tu me teres dado essa informação, no outro dia que nós estávamos a falar disto, eu fui ver um vídeo dele, do William Shatner, tipo, a sair traumatizado da cápsula, e o Jeff Bezos, tipo, ia falar com o Jeff Bezos, tipo, estou traumatizado com isso, e o Jeff Bezos, tipo, e tipo, manda uma garrafa de Sim, champanhe sim, ao lado sim. Esse dele, vídeo tem tipo, muita graça. ignorar por completo a Podemos mandar as traumatização. pessoas aí, já, para aproveitarem as pessoas da rádio que nós nunca mandamos a lado nenhum, podemos mandá-las ver esse vídeo. Sim, pessoas da rádio pesquisem William Shatner e Jeff Bezos Tem graça. popping champagne. Maria Escária. Escária. Escaja, desculpa. E depois vocês perguntam-me o que é que eu me estou a rir. Eu estou-me a rir A porque culpa é se deste não gajo. rir, não A sei o culpa que é deste gajo. Está-me sempre a insultar Se eu não antes me de rir, o que é começar. que vocês querem que eu faça num podcast onde eu estou há 2 anos e nem sequer é moderadora, nem o meu apelido sabe? A minha culpa é opinião dele. sobre este A assunto. culpa é dele. Está aqui há 15 dias. Hã? Mas está a ambientar. É verdade. Sou nova, falo muito baixo ainda também. Sobre a ida ao espaço. Ias ao espaço, não ias, achas isto E fixe, não é? Ok, ia, mas não ia assim. Eu ia ao espaço se tivesse sido astronauta, que foi uma coisa que eu percebi há uns anos que era o que eu devia ter sido, mas pronto, quando eu percebi já era tarde demais. Não dava para ir repetir o secundário e depois ir tirar Mas isto é sério ou Já estás era, a brincar? estou a falar sério. O meu sonho de vida era ser astronauta. Só que eu percebi isso tarde Isso é demais. aquela música, há uma música. Quero ser astronauta.
Ok, não é bem. Mas para o teu país é que não deixa. Isso é diferente. Já Não, vem, não, na mas verdade, não é fácil. na verdade, não é fácil, mas podia ter tentado, não é? Mas eu nem sequer tentei. E é de morrer com esta culpa. Amava ir ao espaço, mas amava ir ao espaço, não é? Amava ir ali à linha À kármica. porta, diz, à porta do espaço e não entrar. E além de que é assim, Vocês estão a subvalorizar imenso a ida à porta do espaço, desculpem eu estou lá. a subvalorizar a ida à porta do espaço, porque acho que não vês assim tanto. Aquilo, pelo que eu vi das imagens que elas mostraram lá de dentro, todas com os cabelos com gravidade zero, minha mãe só dizia: mas porquê é que não fizeram o rabo de cavalo? Eu, de facto, é a pergunta que importa neste momento. E sim, porque é que estamos a fazer uma pegada ecológica brutal para 5 pessoas irem 10 minutos ver a Terra de longe 6. E boiar. e boiar? Mas isso também há experiências de gravidade zero na Terra, não é? Não é preciso gastar 1 milhão e hipotecar o futuro de 10 mil crianças que não vão ter Uma pessoa vai à baixa, tem que ar pagar para respirar. mais Mas iuque. eu iria ao espaço se fosse astronauta. Mas eu queria dizer mais uma coisa, que é... Não queria. É só... Eu Enquanto estava a ver isto turista, com a minha não. mãe, eu estava a dizer, eu gostava tanto de ir ao espaço. E a minha mãe olhou para mim e disse, mas tu consideras isto ir ao espaço? E eu pensei, de facto, não, isto não é ir ao espaço. Isto é brincar ao O espaço. Yuri é tipo- Gagarin está um bocado ofendido, mas sim. E a Rússia. Mas ele foi pioneiro, é diferente. Na altura... Então só é fixe Tá fazer bem, uma é coisa uma se coisa fores que a tens primeira. que eu estou a ofender a Laika. Não estou. Ela fez um bom trabalho, coitadinha. Pronto. Paz a sua alma. Mas Se tivesse feito um bom trabalho, tinha voltado para contar a história. ela também não era ela que estava ao comando, não é? Sabes lá tu. Se calhar foi por isso. Pronto, já estamos a entrar aqui. Bem, acabou-se o café. Sim. É melhor. Isto agora vai ser sempre queres assim. Tipo, moderar agora hoje? agora Queres? passamos para um tema e quando isto descambar, vai ser tipo. Ora bem, já bebemos café a flutuar, vamos então refletir, infelizmente, na Terra. Vamos refletir. O nosso primeiro tema de hoje é sobre política nacional. Continuamos na pré-campanha e já ninguém está a aguentar muito a pré-campanha, portanto imaginemos quando será a campanha eleitoral. Falta apenas 1 mês e 2 dias. Exatamente. Falta Estás a apenas contar? um mês a contar Estou a com o contar. dia de reflexão, sem contar com o dia de reflexão e o dia da Sem eleição. contar com o dia de reflexão. Então, Sim, Não é com esta. não é com este. É com Este prova. contém sempre. bom. Aliás, o que deviam fazer no dia de reflexão, em que não há nada para ver sobre Era política, ligar-nos. é ligar-nos e ou então Pelo ouvir. telefone? Sim, sim, sim. Tipo, telefonarem-nos? Sim, sim. Tipo linha aberta. É o dia de Apoio. maior propaganda deste Isso era bem podcast. divertido, vocês nem brinquem. Fazermos tipo um live, mas não podemos porque depois podemos incorrer Não. em a CNET, depois pode vir atrás de nós. Mas o que é que tem acontecido nesta pré-campanha? Mais debates, com alguns partidos que ainda nem sequer apresentaram os seus programas eleitorais, mas os que apresentaram, toda a gente diz que os programas deles são ou irrealistas ou eleitoralistas, portanto, ou está tudo apresentado e mal apresentado, ou não está nada apresentado. Para além disso, temos um ministro confuso que diz que ninguém pode garantir que não vai haver déficit e depois garante que não vai haver déficit, depois algumas expressões faciais. Confuso. Obedeceu à voz do dono. Não estava nada confuso. Ele estava confuso, com a primeira declaração que fez, claramente estava Depois ele confuso. mostrou-lhe um papel, aparentemente. Nós não sabemos dos bastidores. Foi só o que os podemos jornalistas que lá calcular. Os estavam disseram. jornalistas disseram que era Sim, é isso. verdade, é verdade. Agora não Eu não confias nos devido, jornalistas? não confio, sim senhora, nos jornalistas. Não confias? Confio. Foi dúbio, não é? Foi, Dá eu para ouvi pegar o por um lado ou contrário. por outro. Os debates continuam, mas não sabemos muito bem quem é que os está a ver também. Aqui, com certeza, toda a gente vê todos de fio para view, só para que saibam. Aqui onde? No dia de reflexão, Eu não vi nenhum ainda. eu estou a ser irónica. Bom. Sabemos é que existe uma música que não para de estar na nossa cabeça. Outra coisa que não para, mas que é evidentemente pior e que também gostaríamos de abordar, são as notícias de casos de violência machista no país. Esta semana temos a triste história do Manuel, que foi morto por denunciar em Braga um esquema, acho eu, de droga em bebidas e violação de mulheres. Johnny, eu vou começar por ti, já que estás tão falador hoje, porque eu gosto muito de falar. O que é Por que acaso achas? até gosto de falar. Gostas de falar? Normalmente. Não fazes disso vida nem nada. Exatamente. O que é que achas que o eleitor português está... O que é que está a passar na sua cabeça neste momento sobre em quem é que vai votar? Ou está só a cantar a música do Luís Montenegro? Olha, eu falei com o eleitor português ainda ontem à tarde. Falaste? E a informação que eu recolhi foi que não está a gostar dos debates. O eleitor sou eu. Que não vi nenhum. Mas sou contra os debates. Sou contra porque é aquela coisa das séries, não é? Normalmente se não morre ninguém, se não acontece nada de útil na última temporada e de repente fazem uma temporada toda nova, eu não vou ver a nova, porque a história é a mesma, estão os mesmos personagens, não...
Não me fazia muita diferença fazerem ou não os debates. Mas não ficas com uma comichãozinha para ver se vai mudar alguma coisa no plot? Não, por acaso não fico nenhuma, não tenho mesmo curiosidade. Acho que não me vão esclarecer de nada, lá está. Se fosse para esclarecer a vida do Luís Montenegro, não é num formato de debate que se vai esclarecer. Se fosse, que é a única razão pela qual está a haver eleições, se fosse para falar da situação internacional, eu acho que não confio em quase nenhum líder partidário para saber falar com o mínimo de conhecimento de causa da situação internacional. E portanto, tirando lá o senhor que disse que queria Make Europe Great Again, ou o que é que foi, acho que também ninguém consegue falar muito sobre isso. Portanto, não acho que tenha interesse. Gostei da música do Deixem o Luís Trabalhar. Gostaste, ou seja, ironicamente, ou gostaste? Não, gostei mesmo. Acho que é impressionante. Impressiona-me sempre quando estas coisas. Eu já trabalhei numa campanha do PSD há relativamente pouco tempo e nós tínhamos uma música muito engraçada que era o Emanuel que cantava para o Rui Rio. Eu ainda sei essa música toda de cor, se vocês um dia quiserem que eu vos cante. Podes cantar um bocadinho? Podes Eu cantar. dispelo, Eu amava, mas podes depois enviar também. Eu mando. Podes cantar um bocadinho? se faz favor? Nós não. podemos, na descrição deste episódio no YouTube, incluiremos este link. Não vemos nada. Diz só uma frase, só para eu me lembrar. Era uma coisa de. Era em Rui Rio vamos votar e depois batiam palmas. Não te lembras disso? Assim, depois eu tive palmas. Era mesmo uma música popular a série. Esta também é, à sua maneira. A última, eu agora se calhar vou trocar isto para uma avaliação de músicas de campanha. A última, de 2024, tinha uma entrada péssima, parecia escrita por AI, como esta de agora também, com uma letra que fazia pouco sentido, mas depois tinha aquele eu vou por Portugal, que era um bom ótimo. refrão. Era de igreja, era tipo, e as de igreja são um banger. Apanhava-te. Esta aqui, para além de não te apanhar, deve ter passado por imensa gente. Parece que ninguém se lembrou que o problema que provoca esta eleição é o facto do Primeiro-Ministro estar a trabalhar para várias empresas. Mas não achas que é por isso mesmo que a música tem esse tema? Deixem o Luís trabalhar? Sim, Tipo, sim. nenhum português faz ONU de um erro. Nunca vi. Não é de um erro, mas eles não veem como um erro, na minha interpretação. É tipo, deixem o Primeiro-Ministro continuar a ter uma empresa. E a trabalhar como primeiro-ministro. Não sei se eles pensaram assim. Eles pensaram é que a música era que tinha que ser falada. Eu acho que a mensagem é cavaquista, não é? Deixem-me trabalhar, Claro. acho que o sentido é esse. E tenho muitas dúvidas que eles estejam tipo, sim, deixem esse Pinum Viva continuar o seu percurso. Quer dizer, não sei, porque de facto o Primeiro-Ministro às vezes fala muito bem da empresa e, portanto, se calhar eles estão numa de... orgulho no que criou, no Sim, seu projeto. deixem a empresa continuar a carburar, literalmente por causa da gasolineira, não é? Deixar o Luís trabalhar. Depois, primeiro Luís, é tipo, eu acho que Eu dizem conheço-te. Luís, Sim, eu também acho. Somos amigos, andamos juntos na escola. Luís, eu nem o associo ao nome Luís, vou ser sincera. Não o vejo É um como um bocadinho. Luís. Mas que Montenegro não cabia na métrica. Um bocadinho com Pois. Temos que perceber isso. Um Mas é governo assim, são muitas pessoas. eu acho que um país que produziu o Obrigado José Sócrates ficará sempre aquém. Nunca vai haver nada que iguale esse grande hino, que não foi um hino de campanha. Apesar Mas de foi- tu seres uma pessoa que nunca votaria José Sócrates. Nunca votaria José Sócrates, nunca votei José Sócrates. Por acaso Se pude eu te votar levasse ao espaço, votavas. como E astronauta. olha, se havia político Mas português eu capaz Devia de ter levar feito ao um programa estrado, espacial. Ora bem, Mas olhem, eu É verdade. tive a oportunidade de votar José Sócrates todos tivemos. e não votei José eu não Eu tive. não tive. Ai, pois. Desculpa. Eu tive. Todas as semanas ela dois não. percebe se quiser. Mas um país que produziu Obrigado José Sócrates, nenhuma canção nunca será Ultrapassada. suficiente. Eu tenho Não, que te mostrar mais. Para já. não é a tua preferida? Não. A sério? Para a frente de Portugal é grande banger. É o Menino Guerreiro, pelo amor de Deus. Menino Guerreiro é uma péssima música. sim, É muito ridícula, mas é uma péssima música. Para a frente de Portugal, do Freitas, é uma grande música. Isso músicas. Isso não conta. Força, companheiro Vasco, nós seremos a Muralha da Aço. Isso Cantada já pelo não, Hermano Até a minha não mãe conta. canta Estamos isso. O a Hermano falar. José, porque o Hermano José que fazia músicas de campanhas Pois. políticas. Pois. Há boas, o Passos tinha uma boa. São todas boas. Um dia mostras. Mesmo o Paz para um povo e liberdade. Podemos fazer um programa. Aliás, minha mãe nós também tínhamos, tem essa. nós tínhamos um projeto de fazer A um da programa de CDU. rádio sobre isto. A música da CDU é a melhor da CDU. Então, Carvalheza? A Carvalheza, quando eles passam nas ruas a tocar aquilo é maravilhoso. Não há nenhum partido, se fosse pela música, eu. Sabes dançar a Carvalheza? Não. Isso eu não faço ideia, não é? Tem que ter. Mas genuinamente é uma música mas o bonita. eleitor português disse então que O eleitor português mantém-se a achar que é melhor continuar. Não sei. Já tenho pensado muito nisso. Acho que o Primeiro-Ministro é mau em campanha. Foi na última, ia com uma vantagem grande, ia com um governo que caiu em desgraça e mesmo assim conseguiu empatar.
O Pedro Nuno Santos, por outro lado, conseguiu ir buscar algum ânimo à campanha e recuperar terreno e empatar, e portanto acho perfeitamente possível que nestas eleições aconteça o mesmo ou pior. Agora, acho que o PSD é favorito, tem as condições todas para ganhar, mas de facto o Primeiro-Ministro é muito mau a fazer campanha, é mau a fazer debates, tem medo de debates, e as pessoas se calhar não gostam muito disso, e eu acho que a parte de ser mau a fazer campanha se vê nesta escolha estranhíssima de música. Não há bem um plano para além de deixem-me ser uma pessoa genérica que tem poder. Já da outra vez era. Agora a conversa era muito. Agora é a vez do PSD. Como se, pronto, cada vez que o PS sai tem que ir o PSD porque sim. Eu acho que as pessoas cada vez menos compram isso. E muito menos compraram essa coisa dos anos 80 de não me estão a deixar trabalhar. E portanto Até porque o problema dele é que ele trabalhava a mais. Pois, a questão é essa. Tem trabalho a mais. Trabalhava em demasiados sítios. Eu estava muito mais certo há 2 semanas do que o PSD. Eu acho que o PSD vai ganhar, mas estava muito mais certo há 2 semanas do que estou agora. Não só porque o PS de repente aparece à frente em sondagens, que é uma coisa que eu não estava à espera, como porque acho que de facto está a acontecer o mesmo que aconteceu há um ano, que é o Pedro Nuno Santos é melhor a fazer campanha do que o Luís Montenegro. Mas não achas que é mau para o PS ter-se a percepção que se calhar o PS pode ganhar? Ou seja, no sentido em que... Sim, eu tenho que andar assim meio escondidos. Sim. Sim. Senão a direita vai votar útil e há Tipo mais Câmara de pessoas de Pois é direita. isso. Sim. Sim, basicamente. E até porque, como já has de dizer também sobre o que é que achas sobre o que está à direita e a prestação das pessoas que estão à direita. Mas agora queria vir aqui a conversa um bocadinho para a Maria Escaja. Sei que a Maria hoje tem um propósito neste dia de falar sobre esse tema no nosso país. Não sei se também queres abordar um bocadinho o tema dos debates e falar sobre Nuno Melo, que enfrentou Isabel Mendes Lopes e vai agora debater com Joana Mortágua em vez de ser com a Mariana Mortágua hoje. E se queres falar um bocadinho também disso e se é uma boa resposta ou se achas que é uma birra, como o CDS diz? Não, acho que uma birra não é. Aliás, birra foi o que o Montenegro fez para não debater com metade dos candidatos, não é? Eu acho bem que se a AD não envia o seu líder para os debates, que os outros partidos façam o mesmo sem qualquer desprimor à Joana Mortágua, como é lógico. Mas também o LIVRE mandou a Isabel Mendes Lopes, não foi o Rui Tavares. E eu acho, honestamente, eu sei que o princípio que leva a isto não é espetacular, não é? É um cabeça de lista e um primeiro-ministro de missionário e candidato a primeiro-ministro novamente não querer debater com algumas pessoas. Por outro lado, até acho que abriu aqui uma janela para outras pessoas irem aos debates, o que pode ser interessante. Mas não achas que o Bloco está a ser muito simpático ao pôr uma pessoa que é cabeça de lista contra uma pessoa que não é? Ter escolhido um número 3 ou 4 da lista para ser mais ou menos ao nível do Nuno Melo. Podiam, mas não sei, não quero falar antes do tempo, mas acho que a Joana Mortágua poderá fazer um excelente debate com o Nuno Melo e eu estou muito curiosa para ver. Assim, quando sair, vai ser depois do tempo, portanto, se calhar. Quando sair o quê? O debate? Não, o podcast. O podcast não, o podcast já, quando o podcast sair, ainda é antes. Quem ouvir logo às 7 ainda é antes. Sim. Sobre os debates, eu que sou público-alvo dos debates, já não estou a conseguir ver todos. Pois. Vi no início, 2 por dia, entretanto, não dá, não sei como é que querem que uma pessoa se organize, ou quando eu estou em casa estou sempre a ver debates, ou não faço mais nada para ver os debates em direto. Já começo, para mim já me está a irritar a quantidade de debates, já é debates a mais. Mas já sempre foi assim. Acho que nas próximas eleições deves ter menos debates, que eu acho que há ali 2 ou 3 partidos que vão à vida, mas isso era outra conversa. 2 ou 3? Puxa. Pode ir 2 ou 3. Acho que só um é que está na linha d'água. Não, partidos sim, mas estou a falar também do Inês Sousa Real, não é um partido. Não, esse é o único que está na linha d'água. Os outros não vão deixar de existir. Não, o Zé vai tudo. Se não tiver representação não vai. Mas não vão deixar de ter representação parlamentar. Portanto, vamos fazer uma aposta. Não, vamos, mas mais perto das eleições. Fazemos uma aposta, fazemos um quiz. Fazemos aqui uma previsão e meteu por mim, temos dinheiro na mesa de coisas. Não metemos, não é proibido. Meu Deus, Ai meu Deus, o que é que ela foi dizer? Também não estou a ver. Nós testamos apostas aqui. Por acaso não, apostar não é bom. Apostar não é bom e o jogo não é bom. É verdade. Não gastem o vosso dinheiro nisso, porque aquele está viciado para não ganharem. Sobre os debates, o que eu fui. Ontem vi o debate de André Ventura com Pedro Nuno Santos. Mas se forem jogar, joguem no café do meu pai.
Não joguem ponto. Que é onda em que os gajos. Há uma vez eu estava lá no café do teu pai e um senhor ganhou 10 euros na raspadinha. E eu estou bué off topic. Vi o debate do Pedro Nuno Santos com André Ventura. Achei que. Acho mesmo que foi o debate em que Pedro Nuno Santos esteve melhor, mas quer dizer, eu não quereria debater com André Ventura simplesmente porque aquilo não é um debate, é uma pessoa a berrar. Mas é isso, não achas que as pessoas têm a percepção que é o debate onde Pedro Nuno Santos se sai melhor porque é um debate fácil para as pessoas racionais? Não, é que aquilo não é um debate, não é? Aquilo é a mesma isso. coisa que estares a ouvir a falar com uma parede. Tu estás a falar com a parede e a parede está a gritar, no caso das paredes poderem gritar. E o que tu estás a dizer, o que o interlocutor de André Ventura está a dizer é completamente diferente. Portanto, aquilo nunca é um debate, é quase tipo uma obrigação que todos têm que fazer, não é? Todos têm que ir debater com o André Ventura e é tipo, pronto, está bem, isto não é um debate. E como se viu por outros debates muito, muito sérios, muito programáticos, ideológicos, houve debates bons, houve debates que acrescentam alguma coisa ao intelecto de quem está a ver. Não é nenhum dos debates com André Ventura, porque quer dizer, aquilo está sempre a bater no mesmo sítio, sempre, enfim. Estou a ver nos debates a questão do orçamento da defesa muito em voga, mais do que eu me lembro de algum dia ter visto no meu tempo de vida. Agora, eu continuo a defender aqui a posição do Bloco de que não se deve ceder à pressão da Comissão Europeia para que o nosso orçamento da defesa seja maior do que o nosso orçamento da educação. Eu acho que não faz sentido e acho que é preciso ter muito cuidado com isto. Um debate que eu achei bastante interessante foi da Mariana Mortágua com o Rui Tavares, que são pessoas que vêm do mesmo, aliás, que vêm do mesmo partido, não é? Rui Tavares a primeira vez que Rui Tavares foi eleito foi pelo Bloco. E achei interessante ver que a grande divergência entre o Bloco e o Livre neste debate foi precisamente esta questão Mas também mais armas, menos armas, o Livre quer mais armas. foi a grande divergência porque foi o tema durante Claro, 7 minutos. Mas era o que eu estava a dizer, de repente este tema é dos temas mais falados. Eu queria só dizer aqui uma coisa que não foi dita no debate, mas que eu acho que é importante ser referida, que é o Rui Tavares fez parte dos Verdes, da família dos Verdes europeus. E o maior partido dos Verdes é o partido alemão que estava a apoiar o governo e é o mesmo que envia 1/3 das armas para o genocídio da Palestina. E eu acho que aqui o Livre tem que pôr um bocadinho a mão na consciência e pôr o seu dinheiro onde está a sua boca. Não dá para defender a existência do Estado palestiniano e defender e ser contra o genocídio de Israel e depois estar a ser complacente com isto. Com alemães. Com alemães que são a maioria do partido europeu, a família política, são eles que escolhem em que família política é que se Eu digo incluem. com alemães no sentido em que todos os alemães têm uma solidariedade especial com Israel, um bocado inquebrável por razões também compreensíveis. Certo, mas há outros partidos europeus, há outras famílias europeias que não... A vossa tem vários problemas no apoio à Ucrânia, por exemplo. Tem, mas não manda, mas não tem problemas. Teve? Não tem problemas nenhuns com o apoio a Vladimir Putin. Tem, sim, senhor. Estás a brincar. Há Estás maluco. gente na esquerda verde e nórdica que não tem problemas nenhuns com ser muito simpático. Não é a maioria. Incluindo, aliás, o PCP, que é da mesma família Não europeia é, que o Bloco de Esquerda. não eu não disse é, que era a maioria. mas é que no caso dos Verdes, no caso do Partido dos Verdes, é a maioria, é o maior, não é a maioria dos verdes. Os é o verdes maior não são partido alemães. com representação nesse grupo, Tá bem. nesse grupo parlamentar europeu. O vosso é o Die Linke, que também tem uma posição esquisita em relação à Ucrânia. Eu Mas queria, vocês também têm. em relação à Ucrânia não temos questão nenhuma. A nossa questão é não se pode armar Não, mas as armas são mais... e as armas são Foi a más. posição Ana Malhoa, não é? São contra a guerra nunca será vencedora. É de facto um partido com uma posição de política externa maturada ao nível da Ana Malhoa. É um bloco desde o início que defende sanções, que defende uma veia diplomática, que defende que a Ucrânia foi invadida pela Rússia e não há qualquer questão Sim. sobre isso. E vamos combatê-las com um abracinho. Vou continuar para outro, já foi tema aqui e eu disse o que queria dizer sobre este debate. O líder disse isso no debate, disse que o Vladimir Putin não vinha aí entrar pela fronteira de Espanha adentro, que é uma coisa que várias pessoas
dos meios de propaganda russos tentam passar em vários países europeus. Achei engraçado. Tentam, mas eu também desconfio que isso não irá acontecer. Acho que antes disso morremos todos. Acho que até eles chegarem cá já houve um momento num conflito nuclear. não se deseja que fosse mundial, a entrada por aqui parece um bocado óbvio, não é? Porque as coisas são como são, não é? Deixa-me só, eu já te vou passar. Não era pela fronteira de Espanha. Já te vou passar. Porque é que o Almirante tem dito várias vezes que eu não acompanhar os barcos todos? Deixa-me só terminar. Eu queria só referir. A Madalena falou deste caso de Braga, eu queria só referir que isto foi uma grande tragédia e que nós falamos aqui muitas vezes, e ainda na semana passada falámos sobre rapazes que têm as ideias no lugar errado e que acham que as mulheres são seres inferiores e que servem para os servir, e este caso de Braga foi um grupo de rapazes que fez a coisa certa e que denunciou um grupo que estava a tentar drogar um grupo de raparigas, e é muito trágico que um dos rapazes tenha morrido. É mesmo é muito triste ver quando se vê pessoas a fazer a mesma coisa certa que muita gente não tem coragem para fazer. Aliás, quando foi a questão da violação de Loures, houve 30 e tal mil pessoas que viram o vídeo e ninguém denunciou, e aqui estes rapazes fizeram a coisa certa e um deles morreu, e quero lamentar profundamente e enviar um abraço à família e aos amigos, que provavelmente não vão ouvir, mas eu quero que fique aqui. Não sabes. Zé Pedro, se vai haver déficit ou não, se os debates estão a ser bons para ti, se a música de Luís Montenegro é divertida, qual destes temas, tu que gostas muito de muitos temas ao mesmo tempo, quais destes temas é que tu gostarias de abordar hoje? E o Almirante aqui não cabe. Já estavas a falar do Almirante há 5 minutos. Sim. Não é nada, não. O Almirante era só porque falaram das guerras. E eu, quando há guerras, penso sempre no Almirante. Fica-te a saber que tens 4 minutos e meio. Esta é uma informação. Isto devia ter patrocínio, não é? Bom, vamos lá. Eu vou de todos os temas, que é para isso que eu aqui estou. Ora bem, sobre os debates, eu devo dizer que eu acho que estão a ser mais interessantes do que eu pensava numas eleições que não deviam estar a acontecer, por uma razão simples, porque de facto, de repente há aqui um conjunto de situações em que partidos podem, nós estávamos há pouco a falar, partidos podem desaparecer, partidos podem enfraquecer-se, partidos podem mudar as suas lideranças, têm todos um problema, todos, Inês Sousa Real, Livre, Bloco de Esquerda, PCP, PS, AD e Chega. A AD, como é evidente. Mas isso não é o normal de umas eleições? Não, o Bloco de Esquerda não tem problemas. Viram? Está registado. Está registado. O Bloco de Esquerda é perfeito, segundo José Pedro Silva. Não, então enganei-me. É evidente que o Bloco é onde está mais à rasca. Mas... Já estão atrás do PCP na chandeia. De repente há, sim, o Bloco de Esquerda está à esquerda, está em pior situação. Eu acho que o Rui Tavares vai sempre ter aquela, não vai passar sempre a torta, mas vai sempre andar ali. A vai no adro. Até o lavar das cestas é vindima. E portanto é esta curiosidade em que os partidos estão todos com muito stress, muito nervosismo. Há uma coisa que é engraçada numa comparação entre a política e o futebol, é que no futebol parece que ninguém quer ganhar o campeonato. E nas eleições também parece que ninguém quer ganhar. Porque fazem todas as neiras, fazem as neiras com os programas, fazem as neiras com o populismo, dos debates tem sido tremendo, é o que oferecem. É um bocadinho pela mesma razão, é que os treinadores dos dois principais deixam um bocadinho... Mas dos dois principais e não só. E portanto tem sido um bocado... Falham a todos os níveis. Repara, mesmo esta questão de Nuno Melo, a escolha da AD, depois vai Joana Mortágua e não Mariana Mortágua. Para já, não percebe uma coisa, em termos de tática política, muito simples, que é, Montenegro tem imensa visibilidade, imensa notoriedade, porque é Primeiro-Ministro. E Nuno Melo também tem alguma. Os partidos mais pequenos estarem a responder desta maneira, para já é indecoroso para quem lá vai. Como quem diz, o quê? Não trazem o chefe da companhia? Então também manda aqui esta, olha quem é que está aqui, agora é a Ana Isabela. E depois Rui Tavares faz uns tweets sobre a sua número 2. Isabel Mendes Lopes. Faz uns tweets sobre a sua número 2, que ainda não é número 2, é 1 e 1, são o mesmo. Um bocadinho condescendentes, um bocadinho como quem diz, até falou melhor do que eu. Enfim, ele tem que ter um bocado de noção. E portanto, por acaso também achei isso. Repara, é ridículo. Se a AD emana do Nuno Melo, porque é uma coligação, então lá, 2 partidos com representação parlamentar, concordemos ou não? Os partidos saem a dizer, então vai a Joana Mortágua, não vai a Mariana. Isto é ridículo. E depois, não é só ridículo. É que, efetivamente, esses partidos precisam daquele tempo para ter o líder que tem menos protagonismo, menos notoriedade, menos mediatismo, para pôr lá as suas ideias.
E, portanto, eu olho para aquilo e vejo, ninguém não quer ganhar achas que isto. na perspectiva Todos do- querem ser do Partidos de Não achas esquerda que na têm lá os perspectiva grupos do de livre- contacto e das Não achas que na lideranças perspectiva do partidas. livro não nos dá. Eu acho que o debate até correu bastante bem à Isabel Mendes Lopes. Não achas que lhes Eu não dá digo o jeito? contrário, sim. Eu, aliás, Não até achas acho que lhes eu acho, dá jeito também conhecer melhor Mas não- quem acho- é que é do livro sem ser Madalena, responsável? acho isso completamente, mas não acha que devia ser feito como resposta. Como quem diz, tu mandas o Nuno Melo, então eu mando. Porque podiam estar lá por direito próprio. Eu com certeza acho que a Ana, tens que me repetir o nome, se faz favor. Isabel Mendes A Lopes. Isabel Mendes Lopes podia perfeitamente, como eu tenho visto os debates do Rui Tavares e não têm sido bons, pode ir perfeitamente contra Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro se ainda não foi o debate entre o LIVRE e esses partidos, porque de facto teve qualidade. Mas aparecer só como pirraça, isso é que está errado. O Nuno Melo é que ficou a fazer pirraça ao tempo todo. Desculpa, tem sido um bebê a gerir essa questão. Mas eu não estou a dizer que o Nuno Melo tem estado bem e que fizeram bem. O que eu estou a dizer é Regra que geral, no Nuno Melo não está bem, não é? o partido do governo, a AD, tem uma vantagem. Isso é porque ele tem um tchugo na cabeça. Repara, Bem. a AD tem uma vantagem. A AD está todos os dias nas televisões porque ainda é governo em gestão, não é? O primeiro-ministro hoje foi a não sei o que da polícia. Pronto. Portanto, estou a falar em termos de tática política. Quer dizer, eu também não simpatizo com o Nuno Melo enquanto político, nem enquanto líder do CDS. Acho que o CDS voltou um bocadinho ao Partido Popular. Portanto, não é isso que está em causa a qualidade dos debates. Acho sim que nos outros partidos que estão a responder desta forma, portanto, tu não mandas o teu líder, eu também não mando, fica-lhes mal. E agora, para terminar sobre este tema, André Ventura e Pedro Nuno Santos, de facto foi um debate curioso a vários níveis. Para já, eu costumo criticar, para não dizer que o faço todos os dias, e às vezes até desde que acordo até que me deito, Pedro Nuno Santos, mas acho que teve... Homem, na boa. acorda e a primeira É a primeira coisa coisa que ele que eu diz, digo. viras para o lado e diz: Viram para mim e digo, este "Ana, Pedro Nuno Santos não é líder para a PS. vote." E ela diz, concordo plenamente, eu também não acho. E depois fica Mais um dia. Mesmo Pedro essa, Nuno Santos. era Tiram- só. Não, acabou de passar o Mesmo tempo, já essa. posso. Ai, que Eu nem liberdade. costumo dizer para É o mês da liberdade. E vamos embora. E a verdade, qual é que foi o interesse? Ainda que eu tenha esta opinião sobre o Pedro Nuno Santos, acho que esteve muitíssimo bem com o André Ventura. Desculpa, genuinamente, e estava a dizer isto ao Johnny, eu vi o debate e eu não consigo perceber porque é que toda a gente achou que ele teve muito bem. Não é Eu que também não achei fiquei tipo, tudo ok. isso. Sim, foi Sim. tipo, Eu vou dizer. sim. Então, eu vou explica. vou revelar a verdade. Ensine. Vou, O vou- senhor vou- explica. vou revelar a verdade. Diga-me. É por uma coisa muito simples. Em termos de postura, foi a correta, sendo que eu acho que eles têm que entrar um bocadinho mais ao ataque. Acho que Luís Montenegro tem que atirar à cara de André Ventura que ele suplicou por um acordo e que se houvesse acordo não havia eleições agora. Eu acho que isto é tão evidente e ninguém lhe diz isto. Eles ainda não debateram, pois não? Não. Uhum. É muito evidente isto e ele tem que ser confrontado com isto, não é? Porque de facto o André Ventura suplicou e portanto se a AD tivesse dado 2 ou 3 tachos, a expressão é deles, não é minha, ao Chega, se um fosse Ministro da Agricultura e o outro Ministro de não sei o que mais, nós não estávamos nisto e Luís Montenegro era um herói nacional. Portanto, ele tem que ser De acordo com o Chega. de acordo com o Chega. Sim, sim. Portanto, ele tem que ser confrontado com isto e nunca é. Mas fora isso, a postura de calma e de paciência fez com que André Ventura começasse ele ali a mostrar que não tem... quer dizer, ele também não... Ou seja, a lógica é deixá-lo falar, porque quanto mais tempo ele falar, mais se vai enrolar. Não sei se vai... Sim, André Ventura não tem uma estratégia política, não tem um programa para o país, não tem um pensamento político, não tem nada. É um comentador de futebol e isto não é com desprestígio nenhum para os comentadores de futebol, antes pelo contrário, mas é de onde ele vem, tinha esse oportunismo, tinha mediatismo e lembrou-se de ir para a política porque quer chegar ao poder e, portanto, o que ali estava, o nicho político que estava à mão era este, era a direita conservadora que não tinha, que estava órfã, não é? E ele vai por ali fora e começa a dizer aquelas coisas que dizem nos cafés, muitas delas com razão, não é? Várias delas, ele não tem a solução para nada e diz que tem, e quando confrontado nos debates também não consegue apresentar. Ontem era a questão da agricultura e que vamos fechar o país, orgulhosamente só. Este país, como é que se podia governar sem importações? É uma coisa absolutamente de loucos. E depois é fazer isto tudo sem imigração. Quer dizer, não faz sentido. Agora, eu acho, a Maria já estava aqui a dizer que não há qualquer vantagem e valor em discutir-se com o André Ventura, eu percebo porquê. Só que eu acho que há muita. Vou-te dizer, um dos temas em que Pedro Nuno Santos para mim esteve muito bem e em que houve muita vantagem em estar naquele debate com o André Ventura. André Ventura às tantas disse aquela coisa que é óbvia, mostra-lhe uma fotografia de Pedro Nuno Santos a jantar com cidadãos do Bangladesh. Aliás, agora se calhar portugueses, mas na sequência de um desacato qualquer, no bem formoso, seja o que for. E aquilo naquele momento pareceu-me que era
pesado para Pedro Nuno Santos. A resposta dele foi absolutamente genial e mais, e até Mas lá faz... está, mas uma resposta normal. Não é normal, não. Desculpa, Não. o José Pedro Silva está a elogiar o Pedro Nuno Santos. É impossível o Pedro Nuno Santos ter estado Não. mal, é mesmo. E não Tem é normal. Porque Não, eu não disse Sabe- mal, Sim, tens disse um normal. point. Ou seja, sabes porque é que atinge... Isto é a métrica. Tipo, Pedro Nuno Santos mas bateu eu não estou a a dizer que métrica. estava mal, eu estou só a dizer porque é que Ele estão vai tão subir nas sondagens. impressionados. Então, mas eu Para a disse. semana está à frente em todas, julgando por este barómetro. A semana passada vai ganhar. acabou de ganhar. Eu agora mudei completamente a minha opinião reticente. Eu não Eu vou- mudei até o meu sentido de voto. É que, para mim, ou seja, ele deu uma resposta normal, uma pessoa que tem o raciocínio lógico de bom senso. Eu não achei tipo, cagando a Olha, resposta agora é que eu ele vou- me mostrou. Malena, eu vou só dizer uma coisa. O que ele disse para as pessoas que não ouviram É nada. isso, Sim, é não isso, ouvi, Deixem-me só desculpa. dizer isso. E eu não vou tanto pela questão do bom senso e pelas questões da virtude. Eu admito que esse debate possa ser feito. E estas qualificações, eu é que não entro muito por aí. Ou seja, eu consigo ouvir e estudar, se quisermos, analisar o Chega, sem esse preconceito, que até eu posso ter naturalmente, mas consigo separar isso. Portanto, nós temos um partido de direita radical e eu consigo olhar para o que eles dizem. Repara uma coisa, André Ventura podia ser um líder fortíssimo, como podia ser como Santiago Abascal, que tem estrutura política, este não tem nenhuma. E, portanto, eu não digo isto porque ou porque não há bom senso, ou porque não há valores morais. Eu não quero ter esse debate. Onde eu acho que Pedro Nuno Santos põe o dedo na ferida é quando diz que os portugueses que estão lá fora, porque não nos podemos esquecer de uma coisa. No contexto em que o André Ventura mostrou-lhe a fotografia dele com o cidadão Certo. que ou Do é Bangladesh, português sim. ou é do Bangladesh. Quando Pedro Nuno Santos diz que os portugueses lá fora, que estão lá fora e são milhões, Sim. cometem crimes, nós também não queremos que a comunidade portuguesa, naquelas zonas, sejam todas consideradas criminosas, e às vezes nem é só as comunidades, é o próprio país. Sim. Porque André Ventura, como é movido, não por políticas de imigração que podíamos discutir, mas apenas pelo ódio, Uhum. e fomenta o ódio, e ontem voltou a dizer que mete não sei o quê e vai no avião, portanto, como é esse o intuito dele, Pedro Nuno Santos põe completamente o dedo na ferida. Portanto, para um nacionalista patriótico como André Ventura, pôs em xeque milhões de portugueses no estrangeiro, aqueles que emigraram. Portanto, a resposta não é assim tão evidente, porque o Pedro Nuno Santos não deu só aquela resposta que seria básica de é desumano, não tem respeito pelas pessoas, nós temos que não sei o quê, acolhemos-los, portanto temos que... Não foi isso. Ele teve uma resposta política. Ele disse, então os portugueses estão lá fora. Sim, ele disse que Nós cometemos crimes lá não fora. generalizar, tal como não queremos que os portugueses É pela bitola de André Ventura, Aliás, o Chega tem candidatos pelos círculos de fora que são cometeram crimes. que cometeram crimes. representando também os nossos imigrantes, Ora bem. também pronto, fazem coisas e depois têm direito a uma vida a seguir. É que Pedro Nuno Santos consegue dizer a André Ventura, ao tal nacionalista, que os portugueses que estão lá fora vão agora ser todos eles considerados criminosos se um de nós cometer um crime, como com certeza comete. Portanto, para terminar, acho mesmo que Pedro Nuno Santos consegue ter um debate com André Ventura, e que era importante, porque estamos a falar de partidos com muita representação parlamentar, não é? Portanto, nós não podemos deixar... Segundo a JSD, são dois partidos que estão na mesma gaveta. Não sei se viram o cartaz. Não. É um cartaz em que aparecem os dois e diz unidos, Pronto, enfim. que é uma mensagem forte, que dá para o povo perceber exatamente o que é que isso quer dizer. Já descobrimos se aquele cartaz do Montenegro era real ou não, o do passo rodoviário. Eu acho que é real. Pelo menos é o que Enganaram-se parece. mesmo. Sim. É Já muito devem ter engraçado. tirado. Penso Nós muito por acaso bem. passamos pela zona há bocado. Devíamos ter visto. Mas pronto. Mas para terminar, desculpa. Ou já terminaste? Não, repara, vamos lá ver o debate hoje então eu tinha visto lá no grupo, não é muito interessante, estamos a falar de debates, porque depois isto, como digo, sábado, domingo e segunda estão a ouvir isto e já os debates já passaram, mas acho que este André Ventura Quando é que é? Hoje? Eu, para Não, mim, hoje fica já para a não- história só pela Hoje- tua opinião sobre ele. Eu nunca me vou esquecer mas deste tu debate. repara uma coisa, Nunca me vou esquecer deste dia. eu acho que Pedro, eu O já dia- disse, Dia já- 16 de abril eu já de disse várias vezes, 2025. e se tivéssemos tempo que não temos, explicava porque é que o Pedro Nuno Santos está entre os piores líderes sempre do PS. Não, tu acho que já explicaste várias vezes. Várias vezes. Sim, Portanto, a gente mas isso não, e eu não simpatizo com ele, em termos políticos, como é evidente, mas isso não me... Pessoais também não me parece que simpatize. Mas se eu olho para um debate, e acho que ele esteve muito bem, na defesa que fez das suas propostas, repara, eu nem concordo com elas. A questão da TAP, quando ele diz que pôs a TAP a dar lucro, pois,
Pois, nós sabemos como, mas não interessa, ele está a fazer o seu papel. E, portanto, se ele esteve bem, eu digo que ele esteve bem, porque... Papel. Se ele esteve bem, eu digo que ele esteve bem, este é o meu ponto. Se Paulo Raimundo está bem num debate, eu digo que ele está bem, eu acho que nós temos de ser honestos quando fazemos, Claro que sim. quando damos a Mas nossa sabes opinião. Honesto com o Mas sabes que hoje também vai particularmente. ser, sabes que hoje também vai ser um dia que não te vais esquecer, para além desta opinião de Zé Pedro Silva? Então, O Arsenal vai ser eliminado da Champions League, Ai, não também vamos vai ser começar a isso. falar de- Não, era só para ele Ah. ter esse aconchego, para ver se eu acertar, para ser alguém Ah, para ficar, Mas é só para ficar por isso. registado? Sim, sim, Ok, sim. Ah, Mas eu acho que não vou acertar. pois. Eu acho que não. E talvez passe até uma barreira kármica que te lixe de outras maneiras no futuro. Porquê? Não, depois do Tottenham já não pode descer de divisão matematicamente. Gente. Pois, pois. Ah, Não é o comentário tá salvo, desportivo, já isso, é tá outro, isso é outro segmento desta Acho que rádio, vai também estar. há, mas não é connosco. Mas sim, mas foi só uma boquinha. Também estavam aí a falar de papel durante 2 segundos. Pronto. Fica- Vamos ao próximo tema. Vamos embora. Começou muito simpática, mas eu Eu estou a disse que vim sentir aqui cada estressada. vez Eu disse que vim estressada. estou a sentir aqui cada vez uma Teve- linha mais dura neste podcast. Teve no trânsito. Teve no Eu trânsito. vim estressada, vim muito estressada. A chuva e trânsito são a pior combinação que existe nesta cidade. Mas pronto, temos outro tema que deixa-me também estressada, também hoje em dia tudo me deixa estressada, que é Donald Trump, que continua a fazer das suas. Já falámos aqui do homem de Maryland que foi acidentalmente deportado para El Salvador. Esta já não foi tão acidentalmente quanto se pensava. Sim, eu tenho aqui entre aspas e esqueci-me, se quiseres posso fazer, queres que eu faça? Pronto. Exato. Para quem está a ver em vídeo. E que os Estados Unidos já se desresponsabilizaram do seu retorno. Agora o presidente de El Salvador, que foi aos Estados Unidos, dizer que eu também não Foi a tenho... Saloval sem gravata. Atenção, J.D. Vance não disse nada. Mas sim, mas não foi em modo militar, combat boots ou boots da Timberland. Ou assim. Não, foi Mas- pior. Foi vestido como o Simeone, de camisa preta e blazer preto. Estava péssimo. Em fashion Olhem, sense aqui. Olha, agora péssimo. passámos do futebol para Achei péssimo. Achei. A seguir temos uma. Noite das Estrelas. A seguir vamos falar de gastronomia. Temos. Sim, mas é. Eu já vou lá. É gastronomia, sim. especialista. Trouxe uma receita. Mas pronto, tiveram os dois na sala oval a divertir-se, a acariciarem-se, não sei, a Com gostarem muito um algumas do outro. declarações em off bastante bombásticas. Tipo, Donald Trump disse que a seguir tinham que ir tratar dos homegrowns também, que ele tinha que fazer mais Sim. prisões, que era para os cidadãos tu americanos estragas-me também. sempre não é? aquilo que eu tenho que E preparar. ele a dizer, não, mas já sou Tu muito é que grande. perguntaste. Sim, mas não sabia que ias dizer essa. Pronto, mas podes continuar, queres continuar? Não, Vocês são não. tão parecidos no pensamento que roubam as palavras. Já é muito tempo Já junto. viram? O Supremo Tribunal, no entretanto, também já decidiu unanimamente, 9-0, que Trump deve fazer os possíveis e a sua administração para trazer este homem de volta. Nisto tudo, as tarifas já estão em pausa de 90 dias, porque nós não apanhámos isto no podcast anterior. Mas Foi- cada semana de podcast há uma novidade nas Ah, tarifas Hoje e vai é sempre. acontecer não, qualquer coisa, por E exemplo. é sempre completamente. Prepare-se, ouvinte, se está a ouvir isto ainda na quarta-feira, vai acontecer. Vai acontecer. Vai Sim, acontecer, sim. vai acontecer. E outra coisa que é, eu acho que isso já aumentou outra vez, mas a tarifa da China está em 145% ou já aumentou? Foi 145 a última. Estava em 125, mas depois tinha Eu só aumentado. apanhei até aos 100. Já aumentou, acho que já Mas aumentou. também é umas coisas. Mas enfim. Uma pessoa que Portugal também teve um bocadinho do seu protagonismo que nós adoramos, porque Donald Trump começou a enviar intimidações a universidades portuguesas que estão a ser financiadas por pacotes, bolsas norte-americanas, para perceber se o currículo desses programas tinha alguma coisa sobre diversidade, igualdade, pronto, tudo aquilo que lhe dá um bocadinho de asco. E Maria, em 3 meses, FCSH perdeu todo o seu dinheiro. em 3 Isso é meses, demasiado woke. não tem Já coisas foi, já de foi. extrema-direita também. Eu gosto Também. dos dois. Ui, eles estão a pensar, e agora tiramos o funding, deixamos Como o um funding. bocadinho meu de Deus, tudo, eu acho, fazemos? é FCSH. Eu acho que poucas pessoas sabem disso. Mas quem lá ainda sabe? Enfim, em 3 meses já vivemos para aí 3 anos com esta administração Trump. Quem poderia ter imaginado? João Maria Joana, que projetou tudo isto, não foi? Era de facto imprevisível que a administração Trump corresse mal e apesar de tudo, apesar de todas as expectativas de todos os brilhantes comentadores que disseram que Donald Trump agora é que era, Ia ser muito mais sério. Não é, parece que não é. afinal não é. Não, e quem ficou. Que sotaque foi este, de repente? Quem ficou indeciso entre Kamala e Donald Muita Trump. também. gente, incluindo o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, ficou indeciso, não sabia o que é que era melhor. E alguém De da certeza, IEL. de certeza que neste momento Ai, todos da IEL, provavelmente. Pois. de certeza que neste momento a presidente Kamala Harris estaria também a pegar fogo ao mundo de alguma forma. De certeza absoluta. É mesmo daquelas coisas, pronto. É como o destino, certinho. Mas pronto, é isso. Em 3 meses sentimos que estamos a viver 3 anos com tudo aquilo que está a acontecer. Todos os dias há alguma notícia. E o que eu te quero perguntar é se achas que isto vai acalmar, se vai piorar ou se é aceitar que dói menos.
Não, acho que não vai acalmar, mas já tivemos outros 4 anos de Trump para perceber que a probabilidade de ser uma espiral de loucura é elevada. Sim, mas sabes que Não nos vamos esquecer que Trump, no início da pandemia, perguntou se não dava para injetar lexívia nas veias Mas é aquela questão do para limpar do vírus. mete-se o verão, estás a ver, e pronto, o verão já... Não, mas faltam muitos verões. A questão é que mete-se o verão, depois mete-se outro verão, depois mete-se outro verão, depois Mas mete-se vem o outro verão. Natal. E entretanto houve muita gente a sofrer com isto. Houve Sim. muita gente que foi deportada, houve pessoas que foram deportadas sem por engano e ups, agora olha, pronto, já agora deportámos-te por engano, agora não sabemos Agora para fica que é que aí. agora ficas aí, então não estás tão bem aí nessa prisão em El Salvador. E entretanto ninguém sabe se está vivo, se está morto, porque foi para uma prisão onde estão gangues e que ele acabou por, acho eu, daquilo que eu li, ele denunciou algumas coisas de certos gangues e que pode... O homem também não se ajuda a si próprio. Não, ele tinha. Estou a brincar. Ele tinha. Ai não, então ele- viajas aos ele gangues. tinha a Você indicação- sabe, Calma, é Ele brincar. tinha, Marias Castro ele tinha gosta de jogar. risco de morte no seu eventual regresso a El Salvador. Ele era casado com é casado com uma cidadã americana, não era? Eu estou mais ou menos convencido que ele está morto. Pelaquela conversa na sala oval, Pois. Acham? pareceu-me mais ou menos Sim. que ele está morto. Ah, eu achava que não. Aliás, hoje o senador mais velho do Maryland, o Chris Van Hollen, foi lá a El Salvador, uma viagem um bocadinho arriscada até, ver se ele está vivo. Basicamente bater à porta da prisão e ver se ele está vivo. Desculpe, por acaso tem aí um senhor chamado. Mas a verdade é que ele era casado com uma cidadã americana, portanto tinha direito a green card, não é? Como aquilo funciona, e foi deportado, apesar de não ter qualquer atividade criminal no cadastro, por suposta ligação a um gangue, que a administração entretanto admitiu que foi um erro. Exato. Mas estamos a falar de uma pessoa com totalidade de direitos e que tinha, de facto, o risco de, se voltasse para lá, de ser morto. Esse risco existia e as autoridades americanas sabiam disso. De se voltasse para onde? Para El Para El Salvador. Salvador. Ah, E portanto, só que calha mal para ele que as deportações estão a ser feitas genericamente todas para para El El Salvador, Salvador. e ele é de El não, o Salvador. homem teve mesmo azar na vida. Teve um bocadinho. Sim. Mas pronto, ele e os 3 filhos dele e a mulher dele, todos cidadãos americanos. Esta história é tenebrosa, mas E há muitos Mas- mais que estão a surgir, sim. portanto, não acho que isto vá acalmar, mas não vai acalmar Acho para... que houve um que foi, olha, por falar de bola, houve um que foi deportado por ter uma tatuagem do Real Madrid. Parece que acharam que era um símbolo de um gangue. De um gangue. E é um bocado, não é? Manangas! Alguém corta esta parte, por amor de Deus. Não, esta parte fica. Isto hoje está Não muito... Está corte muito a individualidade. nós hoje estamos muito difíceis de nos focarmos seriamente em alguma coisa, mas eu estou a adorar, confesso. Eu Estou a também. gostar da leveza deste episódio e já me ri muito. Mas Continuo Mas já convencido que vieste isso tu vieste com a é energia contagiada do João Baião. é isso, tu vieste eu com o João já Baião. fiz mais Tu não sei quantas coisas. Estavas lá com a Diana Chaves e cada vez que ela dizia, tu qualquer coisa dizia, Eu sorri. Não. Vou continuar o que eu estava a dizer, que entretanto. Estava a dizer que não acho que isto vai melhorar. Não. E entretanto vai piorar para muita gente, para migrantes, para pessoas LGBT, para mulheres, para tudo aquilo que não é o homem branco cis hetero. Ele não é branco. Ele é cor de laranja. Obrigada. Mas aquilo é. Mas não é. Sabes que a cor não é natural. Aquilo pinta. Não, obrigada, fogo. É Estava pintado. aqui numa questão É tipo, eu não interna. sou mesmo Desde- ruiva. Por acaso no outro dia Tipo, vi eu o não sou zoom mesmo do- ruiva, o meu cabelo é castanho escuro. É como o Trump, ele não é mesmo cor de Vocês laranja. estão-me a ensinar imensas coisas. Vi um Tudo, zoom de Pedro. um olho de um porco e era igual ao olho do... Igual, mas é que eu só li depois. Pois, Tipo, eu só li, achava que isto era o. Eu nem sequer percebo como é que nós viemos aqui parar. estão a ver, olha aqui. Tens que mostrar. Para quem Mostra está para a câmera. a ouvir em podcast. Não vamos mostrar para a câmara. Para quem Isso é está o a da ouvir em esquerda, um olho do podcast, porco? É, Estamos parecia a ver o o Trump. olho igual de ao um porco Trump. que é muito parecido com o Este Trump. sim, Pesquisem vejo olho link, de vamos pôr porco este link, vamos parecido pôr com na Donald Trump e descrição. deve Pessoa- aparecer. Ouvintes deste podcast, vocês vão ver esta imagem, porque eu nem percebi do que é que estava. Pois sei. Bem, enfim. Eu já aconselhei, enquanto estavam aí, eu aconselhei. Agora não te vou interromper. Eu já não sei onde é que eu ia. Já temos que acelerar um bocadinho. Eu vou só. Pronto, vou passar à frente das partes sérias. Vou deixar o Johnny já falou e o Zé Pedro falará certamente também. Eu vou só realçar aquele momento em que Trump disse na sala oval que foi fazer os testes cognitivos e que nunca houve ninguém tão bem como ele, saudável. tão bom como ele, Mas isto tem tão muita graça porque logo saudável, a seguir diz tão inteligente. Um gajo que E nos físicos tinha um físico de um jogador da NBA. um gajo Só Da NBA não, um da gajo NFL. e diz que claramente tem peso a mais, claramente não tem uma alimentação saudável, deve comer colesterol que nem louco. Aliás, todas as fotografias dele a comer é batatas fritas,
é coisas sempre cheias, Diet cheias de molhos e não sei o quê. Não, o coisa ia acabar, o ouvi Kennedy comer. não ia acabar com a Diet Coke. Não, para o Trump. Não pode, porque O claro, Trump obrigou o Kennedy a comer McDonald's. Não havia aquele rumor que ele tinha coitado. Mas o Kennedy já botão na comeu sala um oval? urso morto. Eu sabia que íamos à gastronomia, ouvi Tipo, dizer. encontrado morto, então... Não bom. havia aquele rumor que ele tinha um botão na mesa da Não, é um secretária rumor. da sala oval? Não, tinha mesmo. É mesmo? Não, Para não mandar a vida de Coke. Tinha. Uau, Olha, toma extraordinário. nota. Não, mas Um dia isso confundo, exatamente. tipo, Mas é por isso exatamente. Pronto, mas ele é o mais tudo, um homem que claramente tem problemas de saúde, não é saudável, aquela cabeça toda a gente nota, não é preciso Faz um nada, toda a desporto gente que vê que não- o homem não está não faz bom da nada. cabeça e ele nunca houve ninguém tão inteligente, tão competente, tão bom, tão sharp, tão tudo, ele é sempre o maior em tudo e eu acho sempre que as pessoas que dizem que são os maiores em tudo, na minha experiência, naquelas que eu conheço, normalmente estão ali a tapar graves inseguranças. A Madalena está neste momento a fazer Tirando eu. A Madalena está a fazer um símbolo de pilinha pequena. Não, é Manema. Então, eu não penso assim. Então eu enganei-vos, senhores ouvintes. Então, Pronto, programa da Fora era de este o Controle, meu acabou-se. apontamento. É que Acabou-se. eu acho que ele está. Pronto, claramente o homem é muito inseguro. E eu nunca mais vou entrar nos Estados Unidos enquanto ele for presidente. Isso é sério, né? Tipo, é Calma, capaz de querer ser um parecer bocadinho que sim. perigoso. se te dessem uma viagem, ias. Repara, eu vivi lá e morreu um amigo meu e eu queria muito ir. Ele gostava muito de flores, mesmo muito, e dava-me flores todas as semanas e eu queria muito ir pôr flores à campa dele. E no outro dia, uma amiga minha, cujo primo é comissário de bordo, perguntou-me: queres vir cá? Só pagas X, era pouco. E eu disse que não, é melhor não. É mesmo melhor não. Não. Não há lei neste momento, é importante uma pessoa perceber isso. Neste momento, se um agente, Sim. Mas então, se um agente do ICE, da Agência de Imigração, olhar para ti na Quiser. rua e achar que tu tens cara de gangue, vais para um campo de concentração em El cara de Salvador. gay. Gangue. Gangue! Ah, Olha que se olhem eu em El Salvador. achei que já estava nesse ponto. Tipo, não, calma aí. Também é estamos capaz. Só, ainda Ainda- estamos só, entre aspas, no. Sim, calma, ainda está no início. Sim, mas isto no O fascismo fundo. normalmente vai em Isto, crescendo. e no fundo isto é Gestapo, não é? Anda uma coisa na rua que olha e pensa, olha, tu és bandido, pumba, campo de concentração. Sim. Não há aqui, quando não há lei, Esses vídeos que eu não sei se que estou a ver, que eu não sei se são verdade. Não, é? não interessa bem os vídeos, interessa a coisa que aconteceu a este homem, que já aconteceu a mais pessoas, mas que aconteceu a este homem, que esta pessoa que tem os documentos, que tem direito a estar lá, e mesmo que não tivesse, estão a mandá-los para um campo de concentração em que depois não controlam como é que eles saem de lá e não Se estão a passar, saem sequer. se saem não estão a passar Sim. por um tribunal pelo meio, não há lei. E Neste como momento estavas não a há dizer lei. há bocado, e é isso que eu te vou perguntar também, Zé Pedro, houve de facto algo interessante dito na reunião, em off, como Joana disse, que a Trump disse que até poderia querer, sugeriu que poderia querer mandar cidadãos norte-americanos para as prisões de El Salvador. Os nascidos lá já. Sim, qual era foi a Homegrowns. Homegrowns. As Pronto, pessoas de essa- extrema-direita têm sempre esta coisa de falar das pessoas como se fossem fruta da época, não é? É, Autóctones, homegrowns, epá. uhum, é uma expressão. Eh, Sentirias-te seguro com um presidente destes? Sabes que eu estive lá já na era Trump, mas eu dou-me bem com É verdade. a malta. Eu também estive lá na era Mas foi Trump. antes dele começar a também tive lá dar na era um Trump, pezinho mas de foi na dança. antiga. Tipo, estava ainda a aquecer o pé, ou não? Ainda estava muito calminho. Por acaso, quando eu lá estava, houve um acontecimento qualquer já. Ele estava a assinar aquelas. Executive Order. Sim, e uma delas era já um bocadinho bombástica, mas pronto, deixaram vir. Era só o assinar, depois a prática. Estavas na forma ainda. Era. Vou só dizer uma coisa relativamente aos testes, ou eu ouvi mal, que confesso que ouvi assim um bocadinho em passa, não fui ouvir com atenção, mas eu acho que o mais curioso do que ele disse dos testes foi que nunca nenhum presidente tinha tido um resultado tão bom e depois começa a dizer que os presidentes não fizeram nenhum teste. Ou seja, eu percebo que ele seja o melhor, eu percebo que ele seja o melhor resultado num Sozinho. teste Quando que é o nenhum único. outro presidente fez. Se calhar É um é o teste que em ele que os quer únicos- dizer quando diz que é o melhor presidente de sempre, é o melhor que o presidente de cor de laranja de sempre. Exato. Porque ele depois começa a dizer assim: Com olhos de porco o de sempre. Biden não fez o teste, o Obama não fez o teste e eu fui o melhor resultado. E eu estou assim: pronto. Pronto, só tu é que fizeste o Calhar- teste, vais ter o melhor fizeste resultado. O teste e o Bobby E ganhaste. ficaste em segundo E olha, nos humanos. e foi uma sorte não ser a Laika, porque senão estava tramado que ficava em segundo. Mas eu achei muito curioso, de facto, ele ter dito isso. Mas pronto, quanto ao resto, vamos lá então à questão do. Eu acho a questão desta deportação parece-me a mim que é o ponto de viragem da democracia para a autocracia por vários motivos. Não é só a questão da deportação em si, do erro. É do que agora estão a fazer com as decisões dos tribunais, eu acho, porque as coisas avaliam-se por aí, quer dizer, onde é que se avalia uma autocracia, onde é que começa, onde é que acaba, na separação de poderes, por exemplo.
É uma das vertentes, há mais. A partir do momento em que há decisões dos tribunais e em que o Estado não aceita, ou por outra faz uma leitura da Pior, não é? Nem foi não aceitar, foi ler ao contrário. ao contrário, lê como quer, para dizer eu não tenho que fazer, não tenho que. O que eles me estão a exigir era se ele estivesse cá, uma vez que ele já está noutra jurisdição, eu já não posso fazer nada. Portanto, são umas desculpas que até agora vai dizer aquele conselheiro de segurança, o Stephen Miller. Isso. Agora é vice-chefe de gabinete, foi promovido. E fala Ah, e agora, sim, e senhor. para falar para a imprensa, porque pareceu-lhes que este era bom para falar, mas enfim. É que ainda por cima, eu não percebo porque é que arranjam um ideólogo nazi careca. Para mostrar logo, para dar logo a entender. Pá, disfarcem um bocadinho. Não se arranja um gordo chinês, sei lá, uma Sim, coisa. com aquele era do Nuno Melo, alguma coisa que disfarçasse, não é? Quer dizer, porque eu falo sempre daquele era do Nuno Melo, porque o homem com aquela idade ter aquele cabelo farto, para ver uma inveja. Ele Não é? disse que era um tchugo, não sei. Pronto, então tá. possível que seja. Sim. Isso no Mas debate, alguém dizia que era um não é esquilo morto. favorável. isso no debate com a líder Acho que era o do PAN jovem ótimo. conservador de direita A líder que do PAN dizia não que ele conseguia tinha. atacá-la. Ah, Que o Manuel sim, tinha um ficava esquilo só- morto na cabeça. Então vamos continuar a ver se isto consegue ter alguma lógica. Hoje está Tá muito duro. difícil. Para mim este é o ponto de viragem, mesmo, de facto, a todos os níveis. A resposta, já havia muitos sinais, os sinais são evidentes, mas a partir do momento em que há esta relação do poder político com o poder judicial, aí uma pessoa diz, ok, isto já passou, já deu descambou. salvo. E a partir daqui, tudo pode acontecer. Relativamente às deportações, sim, acho que as pessoas estão neste momento em risco, é mais evidente, visto que a lei este presidente passou a ser efetivamente, portanto já não só teoricamente, uma ameaça à Constituição dos Estados Unidos e portanto... Eu também não percebo as pessoas que estão impressionadas, porque as pessoas esquecem-se do que aconteceu no primeiro mandato, quando houve crianças a serem separadas. Eu, apesar de tudo, acho que estes 3 meses, acho que já... Não estou a dizer que é pior ou melhor, mas, ou seja, já havia sim. padrões disto. Certo. Não- Sim, ou seja, é mais do que a separação das crianças. As pessoas depois dizem, mas as famílias já eram separadas antes. Sim, mas eles fizeram uma diretiva específica Sim. a dizer eu quero fazer isto para intimidar, Uhum. para aterrorizar. Portanto, já havia esta tendência, mas eu aí concordo com o Zé Pedro, acho que está pior. Já não há gente que lhe diz que não. Mas isto foi na havia lógica alguma. das pessoas se surpreenderem, tipo, ainda. Ele ainda por cima ele prometeu estas coisas. Sim, mas... Ele prometeu mass deportations, não é? E mass deportations ia sempre querer dizer isto. E é um bocadinho, eu comparo um bocadinho porque vamos lá ver, políticas de imigração e também incluindo deportações, tudo isto podia ser eventualmente discutível, porque isto não deixa de ser político, os países têm que escolher se abrem, se fecham, se deportam, se não deportam, isto faz parte. Sim. A questão é que eles, e comparamos também um bocado com o que se passa cá com o Chega, fomentam o ódio relativamente às pessoas. Esse para mim é o ponto, porque lhes chamam nomes, e não é só aos criminosos. Tenho uma pergunta difícil para ti. Foram todas, não? Parece Não, que mas agora é porque é mais aprofundado e podem todos responder ou achar o que é que acham, mas achas que é pior uma pessoa que acredita piamente naquilo que está a implementar ou uma pessoa que não tem aquela ideologia que está a tentar implementar, sendo de ódio? Ou seja, Achas pior o Marco Rubio ou o J.D. Vance? Quer dizer, se calhar o J.D. Vance também não acredita. Achas pior o Marco Rubio ou o Trump? tem a ver com o André Ventura também um bocadinho, porque às tantas até que ponto é que ele acredita naquilo que está a tentar fazer, se tem mesmo aquela ideologia que está a tentar implementar e o ódio que espalha, ou é por poder? O que é pior para ti? É ser de poder a todo custo e... considerando que são todos projetos populistas, não tenho nada de dúvidas que o interesse é o poder e é conquistar, não é, as simpatias da... Sim, mas há quem tenha essas crenças ideológicas mesmo, tipo, Claro. do género, as pessoas deviam sair mesmo daqui. Há quem faça isto só porque sabe que é uma maneira de chegar ao poder, não que acredite. Uma questão de superioridade, não é? Mas eu acho que nesta administração, relativamente ao Chega, já acho um bocadinho diferente, não é? Porque, mais uma vez, eu insisto, eu não vejo mesmo estrutura. Isto pode ser mais grave ou menos grave, eu não estou também a qualificar nessa medida. Eu não vejo a estrutura no Chega. E faço sempre a comparação com o Vox de Espanha, porque é um projeto que para mim é mesmo assustador, porque é algo que tem fundamentos. Exatamente, dentro do... que é sólido, Sim. não é? Não é só o populismo puro de aproveitar, mas quando eu vejo aqueles comentários de Rita Matias que são relativamente aos, e também de André Ventura, mas relativamente aos imigrantes, eu acho que aquilo é só uma forma de explorar ali um bocadinho a maldade popular e fomentar de facto, porque se nós estivermos todos uns contra os outros, não é? É dividir para reinar, no fundo, não é? Porque eles representam uma parte, que são quem? Os portugueses contra, não é? Portanto, eles ganham muito com esta divisão. Na administração norte-americana não, já me parece que de facto há ali, por exemplo, no caso deste conselheiro de segurança, agora foi promovido aqui?
É vice-chefe de Vice-chefe. gabinete. Já é vice-chefe de gabinete, ali há um pensamento, não é? E há uma noção de superioridade, portanto eles querem limpar a América, não é? Quer dizer, melhorando a raça, se quisermos, não é? Porque Onde é que eu já ouvi isto? eles começam a falar dos criminosos, mas depois são um bocadinho todos, não é? Portanto temos que tornar isto aqui um bocadinho mais puro. Tenho poucas dúvidas que é esse a motivação. Mas deixa-me só, como eu queria ir às universidades muito rapidamente, até me interessava mais as O universidades. homem disse que queria falar sobre tudo. Pois. Não, mas interessava mais E ainda temos que passar ao João Maria já. muito rapidamente Eu sobre as já universidades. falei muito por cima dos outros. Muito rapidamente sobre as universidades. Caguei. O Trump é contra a ciência e de uma forma geral, o Trump e a sua administração, não é? É contra a ciência e de uma forma geral contra a inteligência, não é? Bem. É um inimigo político, é um adversário. É, exato. E ele é a prova viva. Isto não é como estratégia política, porque para haver uma estratégia tem que haver raciocínio, não é? Ele simplesmente existe e, portanto, é contra. Ele opõe-se à inteligência e é um exemplo nato da estupidez natural. E, portanto, antigamente queimavam-se livros quando se queria manter o povo estúpido para governar, não é? Ou seja, para o que for, para fazer acreditar em alguma coisa. Acabar ou prejudicar a vida às faculdades também é uma forma de nos mantermos no poder, não é? Porque a faculdade é uma fábrica de conhecimento e isso prejudica sempre um político como Donald Trump. Portanto, isto sim é curioso, mas não surpreende. Agora estou como o professor Carlos Filhais, que escreveu um artigo muito interessante. Eu não sabia que Portugal também financia universidades norte-americanas. Nós? Sim. Nós para eles? Há trocas, sim, através da Fundação da Ciência e de... Já não sei, andamos a falar na ordem dos 30 milhões, seja o que for, e o professor Carlos Filhais diz uma coisa muito simples, que olha, a linguagem deles é a das retaliações, não é? Portanto, é muito simples, nós precisamos imenso desse dinheiro cá, e portanto ele que regresse. E eu acrescentava uma coisa, porque isto não disse, o Carlos Filhais não disse, mas eu acrescentava outra coisa. Nestes momentos temos sempre de ver oportunidades. E portanto... estão-se a baldar os Estados Unidos em massa, olha, deportações em massa, cientistas. E portanto, Infelizmente nós não queremos Onde é que eu imigrantes. já vi isto também? podemos Coisa tão acolhê-los, estranha. perfeitamente, e pelos vistos vamos também ter verbas próprias, porque deixamos de gastar noutras coisas, e é o que se me oferece dizer agora, insistir neste ponto. É muito interessante que o combate que Donald Trump faz ao conhecimento. Muito bem. João Maria Janeiro, queres a minha pergunta? Quero a tua pergunta. Eu ia te perguntar algo muito simples, que tu também é muito bom ser breve, que é se tu achas que tudo isto que está a sair furado, se as pessoas têm essa percepção na popularidade dele, que tu também vais acompanhando, se está a descer ou se está a subir, ou se achas que ele consegue dar sempre um spin vitorioso a tudo isto? Não consegue. A popularidade está a complicar bastante, principalmente no tema da economia, que sempre foi o tema mais forte do Donald Trump e neste momento é o tema mais fraco. Mas eu até trouxe aqui uns números, portanto, ainda bem que me faz essa pergunta. Sim, senhor, nem combinamos nada. Não combinamos nem nada. São os números do Donald Trump sobre a imigração e sobre os conflitos com os tribunais. Ora, à pergunta, os presidentes deviam obedecer a tribunais federais que discordem deles. 82% dos americanos dizem sim. Só 14% dizem não. Desses, só 28% de republicanos é que dizem não. E depois há uma aqui, já a perceber também que o povo americano não costuma somar 2 mais 2 e, portanto, que é preciso pôr a coisa mesmo explicadinha, que é Trump devia deportar pessoas apesar das ordens de tribunais. E aqui, apesar da resposta anterior, já 40% das pessoas dizem que sim. Mas mesmo assim, 56% das pessoas, incluindo 27% dos republicanos, 92% dos democratas e 57% dos independentes, dizem não. Portanto, esta política não é popular. É muito mais impopular do que o próprio Donald Trump, que teve 49% dos votos, não é? E depois, quando vais à parte específica, só há 2 coisas que são populares e uma delas até surpreende um bocadinho que seja, a outra nem por isso. A que é muito popular, tem 81% de popularidade, deves deportar imigrantes ilegais que cometam crimes violentos. Isso acho que ninguém é contra, não é? Portanto, os americanos são todos a favor. Depois a outra que é popular, com 11 pontos de popularidade, os Estados Unidos deviam declarar uma emergência nacional e pôr tropas no México para combater os cartéis, portanto invadir o México. Invadir o México é mais ou menos popular junto do público americano. A partir daí, tudo o que Donald Trump tem feito, usar centros de detenção usar centros de detenção fora do território dos Estados Unidos, aqui fala de Guantánamo Bay, mas para ser de El Salvador, usar militares para prender imigrantes, cortar fundos federais a cidades-santuário ou a estados-santuário que protegem os imigrantes ilegais, os imigrantes não documentados que não tenham cometido mais nenhum crime para além disso. Isto é tudo impopular. O que é mesmo impopular
é deportar imigrantes sem documentos que vivam nos Estados Unidos há mais de 10 anos, como é o caso deste salvadorenho, menos 37 pontos de popularidade, e deportar imigrantes que são pais de cidadãos americanos, também como o caso deste imigrante de El Salvador, menos 36 pontos de popularidade. Portanto, Donald Trump ainda é a única coisa. Donald Trump está a 10 pontos negativo na economia, 20 pontos na inflação, 30 pontos nas tarifas, 7 pontos na popularidade em geral. As duas únicas coisas que o safam neste momento são a imigração, em que estava com uma popularidade de 10 pontos positiva, que agora já vai em 3, porque isto depois contamina tudo, e os temas LGBT por causa da questão trans. E porque há uma epidemia de transfobia nos Estados Unidos, que a governadora do Maine até lhe respondeu numa reunião sobre isso, em que perguntou, sabe quantos atletas trans é que há no Maine para você ter sequer essa discussão sobre regulamentar isto? 3. Tipo, não, bora falar de coisas que afetem as pessoas. Mas pronto, esses dois temas são os únicos em que ele está com oxigênio um bocadinho. Tirando isso, está a desbaratar capital político, particularmente no tema das tarifas, e isso já praticamente garante que os republicanos vão perder o controle da Câmara dos Representantes daqui a um ano, a não ser que a economia de repente mude completamente, um ano e meio, a não ser que a economia mude completamente de figura, e de repente começas a pôr em causa coisas que se calhar podiam ser muito positivas para Donald Trump. Vamos pensar que daqui a um ano os Estados Unidos vão receber o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos. Se a posição da administração dos Estados Unidos é que pessoas que não são cidadãos nos Estados Unidos não têm direitos, não têm direito a presença em tribunal, não têm direito a ser ouvidos, nada, podem ser deportados para El Salvador, que garantias é que a comunidade internacional tem de que se pode fazer lá um grande evento internacional? E não se devia começar a pensar num boicote a esses eventos. Sim, mas não achas que é uma questão o Infantino já lá teve, muito amigo dele. Sim, o Infantino é um trumpista, já deu para perceber que adora o Trump, mas portanto, ele não deverá recuar com a decisão. Ou melhor, o Infantino adora dinheiro, Sim. é a grande ideologia é dinheirista. Mas pronto, vamos ver. Deixo esta ideia no ar porque acho que pode ser um tema. Se pessoas estão a ser deportadas, já aconteceu também com portugueses deportadas ou questionados, até podemos juntar a isto aquele tema das pessoas que também têm documentos, não foram acusadas de crime nenhum, mas escreveram um texto ou se manifestaram contra Israel no último ano e que estão em processo de deportação neste momento por delito de opinião. Sim. Mas por razões morais, mas também de segurança às tantas. Eu acho que a Maria está a dizer isso e eu concordo. Eu acho que não é muito seguro. Então, se tem uma presença de redes sociais em que sejam críticos de Donald Trump, acho que não é muito seguro, porque já houve casos em que pessoas tiraram-nos o telemóvel e viram e foram recambiadas para trás. Aliás, e recambiada é a boa opção, não é? Porque a má opção é acabar em El Salvador. Há uma delegação da Comissão Europeia, penso eu, que vai lá, que foram aconselhados a levar telemóveis descartáveis. É verdade. Que não podem ser vasculhados, não podem ser traqueados, isso não existe. Traqueados parece uma coisa sobre agora esqueci. Exato. Nesta nota sobre anatomia humana. Sobre traqueios. Não é bem hackeados, traqueado é tipo. Tracked. Pronto, vamos só dizer tracked. Toda a gente percebeu, os nossos ouvintes também. Tu fizeste há relativamente pouco tempo, mas naquele formulário para ir para os Estados Unidos, aquele o ESTA facilitado, que se deve acabar, entretanto, mas há lá um ponto para se pôr a redes sociais. Sendo certo, não era, agora deve começar a ser usado mesmo. Não era obrigatório. Eu não pus. Não era obrigatório. Agora não sei se será. Ora bem, na tristeza de não irmos para os Estados Unidos da América, vamos então mandar as pessoas a um sítio que não esse. Vai, mas é para... Zé Pedro. Oi. Que sítios nos traz esta semana? Nesta semana é inevitável, absolutamente inevitável, que se vão para já a Páscoa, mas aí as pessoas não têm que fazer nada, basta continuarem, vão lá parar, porque é já neste fim de semana, não é? Este fim de semana é Páscoa. Bom. Mas tu, enquanto homem, não fazes nada na Páscoa? Quem é que faz na Páscoa então? As coisas. Não, eu faço imensas coisas, mas está a ver a mandar as pessoas à Páscoa. É uma boa Páscoa, no fundo. Ok. Mas é inevitável hoje mandarmos as pessoas novamente a Odmira no dia 24. Muito bem. Ainda bem que começaste tu. Nós vamos ter 1, 2... 1, 2 quê? Ou seja, Odmira não vai ser gravado. Odmira vai ser gravado. Vai ser gravado. Vai. Então teremos 2? Sim, porque é um especial de 25. Sim senhor. Que até já temos tema, acho eu. Porque para a semana gravamos 2 episódios. Exatamente. Vou ter que levar convosco. Pois, porque já sei que é melhor folga. Folga é que faz aumentar a produtividade do país.
Semana dos 4 dias. Sim, sim, essa ouvi, frase. Não essa falámos frase disso, não foi- falámos disso. Essa frase Portanto, foi temos é que- fixe. Olha, falamos em Odmira, Temos venham é lá. que pregar a ouvir. mola. E portanto, Palco da Liberdade, a meio da tarde, dia 24, mas vejam o programa todo, eu nunca sei a 3h30, hora. É? 4h30. Pronto. 3h30. E a Musa manda outra pessoa, não deve ser aqui a Maria Escaja que manda, portanto eu fico com a Odmira e lá nos vemos. Foi fácil, bati hoje. Foi. Mas olha, mas eu acho que sintonia que se fizesse estes mandares, não é? Não tenho assim, Sim, nada, não tenho assim mais nada especial. Tinha mas que as pessoas, quem quiser ir ler o artigo do professor Carlos Filho, acho que eu citei há pouco muito no bem. Correio da Manhã, ele cita um livro escrito por ele e penso que por outro cientista na altura do primeiro mandato de Trump, e eu queria trazer o nome do livro e passou-me, porque eu estou curioso e quero ir ver. Se não quiserem comprar o Correio da Manhã, não comprem. No geral. Exato. Mas assim é difícil de ler o artigo, sendo que eu acho que anda para aí. pelas redes sociais. Dizem que há maneira. Eu não sei de nada e não recomendo isso. Pesquisando nas. Não, mas Dizem Bem, que há maneira Maria de- Escaja, pesquisando nas redes sociais por Carlos Filhais. aconselho-nos a ir a algum lado. Aconselho primeiro a não cometerem pirataria de qualquer tipo. Sim, nós somos contra isso neste Somos, podcast. por acaso. Isso e o jogo. Somos. E se o jogo? Vou beber em recomendar. Não, isso não somos. Vou recomendar as pessoas a virem beber em excesso connosco. Não é em excesso. Não é Nós em bebemos Com a quantidade. moderação. Nós bebemos com moderação. Ou podem beber água. Vocês Podem bebem beber em como excesso de vocês água. quiserem. Até bebemos com reflexão. Cada um de vocês bebe como quiser. Eu vou convidar as pessoas para virem beber em excesso comigo, convosco, se quiserem que seja moderado. Por é moderado. excesso na Mas nossa pode ser sumo de laranja ou não? Isso é uma boa ideia. Venho que eu vou. Não ia, mas vou dizer para as pessoas virem à Musa e aguardar isto para a próxima semana, mas de facto faz sentido que seja dito esta. Nós vamos estar na Pode ser para a cervejaria semana. Musa de Marvila, Cervejas bem boas. cervejas bem boas, Artesanais. artesanais, Não é sim, cá. muitos tipos de cervejas. Sumo de Até o Johnny copo bebe seco. cerveja na Musa e eu nunca ouvi beber cerveja. Não é Vai ser verdade, uma também. experiência. Não é? Não. Vai ser uma experiência nova para mim. Estaremos na Musa no dia 25 de Abril a fazer um DJ set, estas 4 pessoas. Eu já me estou a rir porque tem tudo para ser incrível e vai ser. Das 9 da noite à meia-noite e a seguir a nós virá a Lei da Paridade. Vou também recomendar às pessoas que vão ver Filipe Sambado dia 17 de Abril no Festival Verão Azul em Lagos, ou se estiverem em Lisboa dia 26 de Abril na Galeria Zé dos Bois, ZDB, para quem frequenta em Lisboa. Para terminar, vou só mandar as pessoas ao concerto do Jasmim, que será no Bota neste sábado, dia 19 de Abril. E terminam aqui as minhas recomendações. E compensaste as do Zé Pedro. Ai, desculpem, ouçam também o single novo do Noise, que é tão lindo. Saiu na sexta. Como é que se chama? Chama-se, tem um nome muito comprido. É 2013. Que eu não sei se ele não vai estar também a Odmira. Pelo menos o Plutónio vai. Mas o Noise e o Plutónio não têm nada a ver um com o outro. Pronto, então está bem. Mas eu tentei. Mas é pena, sabes? É pena o Noise Mas querias dizer alguma coisa? Eu ia só dizer uma O coisa que eu não single mandei. chama-se 2013 A Lonely Garden in the Middle of a Small House. Ok. Desculpem não me ter lembrado. Logo o nome é um single. Esqueci-me só de dizer que não mandei as pessoas à obra de Vargas Llosa, porque eu sei que o Johnny quer mandar ele e portanto. Muito obrigada. era só Obrigada. isso, era só isso. Johnny, então. Por acaso não queria. Nunca gostei de ler. Por acaso minto. Livros com bonecos. Quer dizer, eu gostei de ler no sentido que gostava da mensagem, mas por acaso nunca fui Fernando Pessoa? Nunca fui apreciada da escrita. Vargas Llosa. Nunca Nunca fui apreciada da escrita. Paz à sua alma, porque de facto já vai com atraso. Só porque ele se tornou um grande reacionário. Não se tornou, quer dizer, ele fez uma viagem que muita gente faz e muita gente acha, muitas pessoas dessas inteligentes que eram pelo Fidel Castro até passarem a ser pelo Bolsonaro, não é? Há muita gente assim. Extremos tocam-se e tal, aquelas E quem? coisas que Portugal, dizem. o José Manuel Fernandes, o Espada, há uma data de gente que vale imensa pena. Bom, mas José Manuel Fernandes e Vargas Llosa na mesma. Eu por João acaso, Barroso, MRPP, mas depois não foi assim tão para a direita, mas eu por acaso acho que do MRPP até ao. acho que o Vargas Llosa é só um José Manuel Fernandes do Peru. E enviar pessoas a um sítio. É verdade. Não, só tenho a mandar para o lançamento de uma coletânea de artigos das pessoas que assinaram o manifesto dos 50, porque hoje é um dia importante para falar disso, na medida em que o Ministério Público já fez saber a comunicação social que abriu uma investigação que ninguém percebe muito bem o que é Pedro Nuno Santos, novamente a querer interferir em campanhas eleitorais.
ou não, calhou só a data. E portanto, pela reforma da justiça, o grupo do Manifesto dos 50, dia 23 de abril às 5h30 na Fundação Champalimau, participação de Lina Beleza, Maria de Lourdes Rodrigues e apresentação de Miguel Sousa Tavares e João Calpers. Vão lá. Quando é que é? Sou menino para ir. 23 de abril, pelas 5h30. Ora bem. É no dia do podcast, depois o Johnny relembra. É no dia do podcast, exato. Bora. Se E nós na véspera finalmente de irmos conseguimos para o gravar de Admira. manhã. Exato. E, ora bem, obrigada por nos terem... Não mandas as pessoas. Não, hoje não tenho nada. E eu atirei. Olha, vão para fora de Lisboa as pessoas que estão em Lisboa e as que não estão, tipo, Olha, pois- Saiam da Olha, estrada uma porque a Madalena quer andar. Uma Santa Páscoa. Uma santa isso é para ti, Essa parte não é para mim. Que O que é que define se uma Páscoa é santa ou não? Se és católico. Não, tipo, não é por seres católica porque a tua Páscoa é santa, pode ser uma grande não, merda. uma Santa Páscoa porque diz te Santa- aproximaste da santidade, não é? Com os teus atos. E aproximaste mesmo? Mas ele está a Mesmo. desejar Eu estou a desejar. que ok. te tenhas As pessoas se aproximado aproximem neste da momento santidade. de... Por acaso esta eu acho que não posso ir, mas eu costumo ter um programa na Páscoa, eu ateu como sou, mas que é ir à Via Sacra em Cascais, porque é porreiro. Cá está. Tínhamos que encerrar também com Cascais, viste? É bonito. Começámos e acabamos. É no Pardão. Quem gostar de vias sacras, é uma via sacra. Mas de grande Cascais mesmo, não é ir a Passo de Arcos, como as outras dizem que foram ao espaço e não foram como aqui. Claro que sim. À porta do E pronto. espaço. E obrigada por nos terem ouvido, obrigada à TSF e beijinhos até para a semana, em duplo. qualidade. Adeus. É verdade. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado